Saudações rubro-negras flageniais. Flamengo notifica Internacional por não pagamento de Thiago Maia. Tem sequência chave por melhor colocação nos últimos 3 brasileiros. Mas antes de tudo, meu querido, deixe seu like, se inscreva no canal, seja um flagenial, acione o sininho da notificação e fique sabendo de tudo do mais querido, o mais amado, o mais idolatrado Flamengo. Rubro-negro tenta acordo para receber valor devido por gaúchos na transferência do meio-campista. Crédito GE por Letícia Marques e Thomas Rames. O Flamengo vendeu Thiago Maia ao Internacional em junho deste ano, mas ainda não recebeu qualquer valor pelo volante. O caminho escolhido pelo rubro-negro para cobrar o Colorado é a Câmara Nacional de Resolução de Disputas, CNRD, da CBF. O Flamengo acertou a venda por 4 milhões de euros em 10 parcelas, com a primeira a ser paga em agosto deste ano, no valor de 250 mil euros. O Internacional não cumpriu este pagamento. A partir disto, o clube optou por acionar o CNRD para tentar receber, depois de também ter notificado o clube gaúcho para receber o valor devido. Em coletiva, o vice-presidente de futebol do Internacional, José Olavo Bissol, evitou aprofundar o assunto. E o CEO Giovanni Zanardo não respondeu ao GE. Aspas aqui para o José Olavo Bissol, né? O Thiago Maia, não sei dizer como está a situação atual. Temos cuidado. Não achamos legal ou correto ser devedor, mas somos credores de muitos clubes e não viemos em público fazer debate ou cobrança. Até em momentos delicados ou falta de sensibilidade do que vivemos no Rio Grande do Sul. Somos sabedores, responsáveis. Não gostamos de dever e trabalhamos de forma muito séria, comentou o VP de futebol em coletiva na última sexta-feira. Ainda há previsão de 2 parcelas em dezembro, a primeira no valor de 400 mil euros e a segunda no valor de 50 mil euros. As outras parcelas estão divididas entre abril de 2025 e agosto de 2027. Vale destacar que 4 milhões de euros, o Flamengo ficará com 2,85 milhões de euros, 17,1 milhões de reais. E o Lille, da França, levará 1,15 milhão de euros, cerca de 6,9 milhões de reais. Os clubes permanecem, cada um, com 25% dos direitos econômicos. A CNRD foi criada em 2016 pela CBF, com o objetivo de acelerar e encurtar o caminho de acordos relacionados ao futebol brasileiro. Antes, os conflitos trabalhistas ficavam a cargo do Poder Judiciário do Brasil, como ainda acontece em alguns casos. Mas este órgão da CBF serve para mediar e desfazer os conflitos com base nos estatutos e regulamentos da CBF e da FIFA. Com o Flamengo acionando a CNRD, o órgão julgará o pedido e, caso de procedência, o Internacional terá que pagar o valor com multa e juros. Caso não faça, pode sofrer transfer ban, ficando proibido de inscrever atletas no sistema da CBF. Só vou abrir um parênteses aqui agora, tá? O Flamengo virou, né, credor, porém vive recebendo calote, né? Corinthians não paga, Internacional não paga, né? Fica difícil assim vender jogadores aqui pro futebol brasileiro dessa maneira. Infelizmente, né, o futebol brasileiro está muito atrasado nesse sentido, né, de regulamentação desse tipo de situação. Em primeiro lugar, temos que esclarecer o que é fair play financeiro. Por que fair play? Vou falar de fair play financeiro. Porque é uma das ações muito usada fora aqui do Brasil, tá? Então vamos lá. O fair play financeiro é um conjunto de regras que visa controlar as finanças dos clubes de futebol, para que eles sejam sustentáveis e possam honrar seus compromissos.
O objetivo é que os clubes não gastem mais do que arrecadam, evitando problemas de dívidas e atrasos salariais e atrasos de pagamentos, e no termos até, né, vamos falar aqui do Flamengo, temos até do Thiago Maia, que o Flamengo não está sendo pago. E o caso também do Corinthians, né, que não paga o Mateuzinho e está com esse imbróglio todo também com o Hugo Souza, né? As regras incluem, tá? Controlar os gastos com um percentual da receita. Então, assim, esse caso relacionado à receita, por exemplo, o clube tem 100% dos valores que ele vai arrecadar no ano. E ele só pode gastar até 70%. Os outros 30% fica justamente para esses outros encargos ou dívidas que possam vir a ter. Estabelecer um teto para gastos com salários, encargos e contratações. Também isso é previsto, tá? Controlar os prejuízos, estabelecendo um limite máximo. Os clubes que excederem os gastos dentro de um quadro orçamentário definido podem ser punidos, tá? Aí a transfer ban, um monte de coisa que entra, tá, nessas punições. A UEFA e as grandes ligas, é aquilo que eu vi falando, acabei de falar agora, tá? A UEFA e as grandes ligas europeias já operam sob essas regras. No Brasil, a Esportes Valo defende que a regulamentação do fair play financeiro deve buscar o déficit zero. Bom, pessoal, em relação a isso, tá? O Brasil aqui ele vive copiando Europa, Estados Unidos, copiando tudo. Por que não copia isso também? Né? Só copia coisas que, às vezes, ou na maioria das vezes, não vai fazer diferença nenhuma. Né? É um adereço aqui, é outro ali que... no caso também dos jogadores entrarem junto, não copiou isso de fora? Né? Entrarem junto em campo. Antigamente entrava primeiro o time adversário e depois entrava o time mandante, que era muito legal, né? Quando o time adversário entrava, ele recebia aquela vaia, era muito, 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 muito melhor do que é hoje, aquela coisinha amarrada da FIFA, tá? Que os jogadores entram junto. A CBF copiou, por que não copia isso? Por que não copia o fair play financeiro das grandes ligas da Europa, por exemplo? Inclusive, por que não pega a da Inglaterra, que é a liga, a melhor liga do mundo, né? Então, cara, bom, pessoal, assim, porque eu quis deixar claro o que realmente é o fair play financeiro e o que isso tem a ver com o Flamengo. Todos nós sabemos, e isso é notório, que o Flamengo fez muitos sacrifícios para ter as suas contas em dias e hoje ser o clube que mais arrecada no futebol brasileiro. E o que acontece nesse instante da tabela do Campeonato Brasileiro? Tá? O Inter, né, tá na frente do Flamengo, né? Eu vou dar um pausa aqui e vou mostrar para vocês, é mais fácil, tá? Eu vou colocar a tabela aqui no Campeonato Brasileiro e a gente logo em seguida vai falar sobre isso. Bom, pessoal, como vocês podem ver aqui na tabela, né? O Palmeiras, cara, tá em primeiro, né, com 70 pontos. Botafogo com 70 pontos. O Internacional também está com 65 pontos à frente do Flamengo e Fortaleza com 64. O Flamengo tem confronto direto hoje com Fortaleza. Se o Flamengo ganha, vai aos mesmos 65 pontos do Internacional. Tá? Só que o Flamengo ele fica na frente do Internacional porque se ele vencer e chegar a esses 65 pontos, ele vai ter uma vitória, tá? Uma vitória a mais do que o Internacional. Então ele vai estar à frente do Internacional com os mesmos 65 pontos. Tá? E essa é a briga, né, que a gente vem falando aqui a respeito do Internacional. Ele provavelmente ele não deve estar devendo só para o Flamengo, né? Ele não deve estar devendo só para o Flamengo. Vai utilizar o jogador porque na próxima rodada, na 36ª rodada, essa é a 35ª que o Flamengo ainda vai fazer. Na 36ª rodada,
no domingo que vem, ele pega um Internacional no Maracanã. E ele, com certeza, vai usar o Thiago Maia. O Thiago Maia é titular do time. Então, assim, ele usando o Thiago Maia é justo. É justo o Internacional comprar o jogador, não pagar o jogador e utilizar contra o time que ele está devendo. E o dirigente do Internacional falar que, não, que acha ruim isso ser publicado. Isso tem que ser publicado, sim. Isso tem que ser revisto, gente. É um descalabro. O jogador que não foi pago, o time que está devendo para outro clube e utilizar um jogador. E isso é importante, gente. Parar com esse negócio de ir na onda aí de jornalistazinho que faz YouTube aí, que fica falando que o Flamengo não tem mais nada a ver com o campeonato. É importante para o Flamengo. É dinheiro que entra mais no caixa, conforme a classificação for melhor. Então não vem com esse negócio que não vale nada. Entendeu? E aí, esse é o problema que eu falo aqui. Por quê? Porque o Internacional deve para o Flamengo. E vai utilizar o jogador contra o Flamengo. Por isso que o fair play financeiro, a austeridade do clube tem que estar em primeiro lugar. E eu já falei aqui, eu vou falar ainda um pouco mais sobre isso. Tá bom? É isso que a gente tem que entender. Tá? Seguimos aqui. Como vocês podem ver, o Flamengo disputa com o Internacional e o Fortaleza a terceira colocação do campeonato, do Campeonato Brasileiro, né? O Inter não pagou o Flamengo por Thiago Maia. Se existisse, por exemplo, e o Flamengo não pagou o Thiago Maia, certo? E se existisse o fair play financeiro no Brasil, dificilmente isso estaria acontecendo. Mas mesmo se acontecesse, o clube seria punido. Eu ouvi uma ideia que seria ideal, mesmo não tendo fair play financeiro, tá? Só não lembro de onde e de quem, tá? Eu ouvi isso. Seria mais ou menos assim. Enquanto o devedor não pagasse pelo atleta, o clube não o poderia usar em nenhuma partida oficial. Com isso, o clube teria um problema maior. Ter um jogador onde teria que pagar o seu salário e não poder usá-lo nas competições. Acho que assim resolveria a maioria desses casos. E os clubes ficariam muito mais preocupados em pagar suas dívidas de contratação, porque senão ia ter que pagar o salário do jogador e não usá-lo, entendeu? Mesmo porque o Flamengo já pagou o Lille da França, no caso do Thiago Maia, pela porcentagem firmada na época, e ainda não recebeu o que foi combinado, né, com o Internacional para ser pago pelo mesmo, né, no caso, o Thiago Maia. Tá? Seguimos aqui. Flamengo tem sequência-chave por melhor colocação nos últimos 3 brasileiros, pessoal. Isso mesmo, tá? Muita gente fala aí que o Flamengo não tem mais nada. Lógico que tem. Primeiro que as colocações, quanto mais bem colocado você estiver no Campeonato Brasileiro, mais renda, né, mais valores o clube ganha. Né? E não são poucos, não. É a diferença de 5 milhões, de 2, de 4 milhões. Então, assim por diante. Então, quanto melhor classificado for o Flamengo, melhor será a sua remuneração em termos de classificação. E isso é importante para o clube. Né? O clube, ele depende do dinheiro para pagar seus funcionários, para pagar os seus jogadores, para pagar tudo. Então, quanto mais dinheiro entrar, e para fazer contratações, né? E quanto mais dinheiro entrar, melhor para a saúde financeira do clube, né? O rubro-negro encara o Fortaleza e o Internacional em luta direta pelas primeiras posições. É aquilo que eu acabei de mostrar agora, a tabela. Né? A gente busca essa terceira colocação. Tá? E a gente está brigando com o Fortaleza e Internacional. E o Internacional é o que deve para a gente. É incrível isso, como que as coisas andam, né, no futebol brasileiro. Crédito do lance por Maurício Luz, tá? O Flamengo terá sequência de 2 confrontos diretos por posições na parte de cima da tabela do Brasileirão. Em quarto lugar, com 62 pontos, a equipe enfrenta o Fortaleza hoje,
terça-feira, colocado com 64 pontos na terça-feira, 26, na Arena Castelão. Em seguida, no próximo domingo, dia 1º, recebe o Internacional, atualmente o 5º colocado e com a mesma pontuação do rubro-negro. No caso, não é mais 5º colocado, tá, pessoal? O Internacional já fez essa partida, né, e já ganhou essa partida. Então, o Internacional está em terceira colocação com 65 pontos. Né? Aí depois vem o Fortaleza com 64 e o Flamengo com 62. O Flamengo está em quinto. E o Internacional, mesmo devendo para o Flamengo, está em terceiro, entendeu? Com vaga direta na Libertadores, garantida pelo título da Copa do Brasil e chance mínima de título, o Fla não tem muitas pretensões restantes no Campeonato Brasileiro. No entanto, sair vitorioso dos duelos com o Leão de Pici e o Colorado, né, no caso o Fortaleza e o Internacional, seria passo importante para garantir a melhor colocação do clube nos últimos 3 anos. Caso conquiste os 6 pontos nos próximos 2 jogos, o Flamengo chegará na penúltima rodada na terceira colocação. O segundo lugar é possível, contando com 2 derrotas do Botafogo e diferença de saldo de gols. A equipe comandada por Felipe Luiz encerra ainda a campanha neste Brasileirão, enfrentando o Criciúma e Vitória, partida nas quais é favorito. A terceira colocação seria o melhor resultado do Fla na competição em 3 anos. Né? É aquele probleminha que a gente tem que deixa o brasileiro não importa, né? E colocando até outras competições, inclusive a Copa do Brasil na frente do brasileiro, que eu acho para mim uma aberração, tá? Com o time que o Flamengo tem. Tá? Desde o vice-campeonato de 2021 em 2022, quando foi campeão de Copa do Brasil e Libertadores, terminou o Campeonato Brasileiro em 5º lugar. No ano passado, por sua vez, a 4ª posição teve gosto amargo em uma temporada sem títulos de expressão. É o caso, né, que a gente apostou todas as nossas fichas nas Copas, e não demos a devida importância ao Campeonato Brasileiro no ano passado. E nesse ano foi a mesma coisa. Tá? E para o Flamengo, tá, pessoal, que tem um elenco farto de jogadores de qualidade, o Campeonato Brasileiro deveria ser prioridade. A não ser se fosse Libertadores. A única competição acima do Brasileiro é a Libertadores. E aí tudo bem. Mas fora isso, a prioridade sempre tem que ser o Campeonato Brasileiro. E isso é passado para os atletas. Aí tem a intensidade que cai, aí tem não sei o que acontece no brasileiro, que a culpa é dos jogadores também, mas a direção também tem culpa nisso, tá? O Flamengo conta com reforços caseiros para a reta final do brasileiro. Léo Ortiz e Gerson, que estavam na seleção brasileira, ficam à disposição para enfrentar o Fortaleza. O mesmo vale para Plata e Varela, que estavam respectivamente com o Equador e Uruguai na data FIFA. Gabigol afastado dos jogos contra o Atlético Mineiro e Cuiabá é outro reforço confirmado. Por fim, Davi Luiz, recuperado da virose, também deve voltar. Além dos citados, o rubro-negro conta atualmente com 3 jogadores em processo de transição física: De La Cruz, Carlinhos e Araújo. Né? No caso do De La Cruz, ele foi relacionado já para o jogo, tá? E o Carlinhos também. Assim, esses nomes têm boas chances de aparecer na lista de relacionados do técnico Felipe Luiz. Como eu disse agora, o Carlinhos e o De La Cruz já foram. Luiz Araújo eu não tenho certeza, tá? Vou fazer minhas considerações finais aqui, pessoal. É disso que eu estou falando. Além disso, né, que acabei de falar sobre fair play financeiro, temos um confronto direto com o Internacional por essa terceira colocação no Campeonato Brasileiro. E provavelmente o Thiago Maia irá jogar contra o Flamengo nesse processo, nesse próximo domingo, né, no Maracanã. Mesmo o Inter não tendo pago o Flamengo. Por esse jogador, tá? Por isso, o que vocês acham? Isso é justo? Vale isso? Tá? Fale aqui o que você pensa, tá? Deixe seus comentários, tá? Com essa situação do Thiago Maia. É justo
né? É justo o Flamengo jogar contra o Internacional e o Internacional devendo o Flamengo, o Thiago Maia jogar nessa partida? Então, por favor, deixa nos seus comentários o que você pensa sobre isso. Bem, vamos ficando por aqui, pessoal. Obrigado por flamengar comigo. E lembrem, o único rubro-negro que existe, meu querido, é o Flamengo. O resto é tudo vermelho e preto. E não se esqueça, antes de tudo, deixe seu like, se inscreva no canal. Seja um Fla Genial, acione o sininho da notificação e fique sabendo de tudo do mais querido, o mais amado, o mais idolatrado Flamengo. Que Deus ilumine os passos de todos nós. Saudações rubro-negras. Até mais!